Era uma vez uma pequena aldeia situada aos portões da eternidade, um lugar onde o céu parecia se encontrar com a terra em um esplendor de cores e luzes. O aroma doce das flores silvestres e o canto suave dos pássaros preenchiam o ar, criando uma atmosfera de paz e serenidade. Entre os habitantes da aldeia, havia uma jovem chamada Clara, uma mulher de fé inabalável e recursos infinitos. Clara era conhecida por sua bondade e generosidade. Sempre ajudava os necessitados, oferecendo sua casa como abrigo e seu coração como consolo. As pessoas costumavam dizer que ela tinha o dom de transformar lágrimas em sorrisos, e sua presença iluminava os dias mais sombrios. Contudo, a vida na aldeia não era isenta de desafios. Um homem chamado Domingos, um líder autoritário que tinha domínio sobre os moradores, frequentemente espalhava medo e opressão. Ele acreditava que sua posição o tornava invencível e, com isso, tentava controlar todos os aspectos da vida da aldeia. Domingos impunha regras severas, punindo aqueles que não as seguiam, e muitos temiam suas ameaças. A cada dia, ele se tornava mais tirânico, e sua sombra pairava sobre a aldeia como uma nuvem escura. Um dia, enquanto Clara ajudava uma vizinha idosa a cuidar de seu jardim, ela ouviu um comentário preocupante. O Domingos está planejando aumentar os impostos novamente, e muitos de nós não vamos conseguir pagar. Se não formos capazes, seremos forçados a deixar nossas casas. Aquelas palavras ecoaram em sua mente, plantando uma semente de determinação. Clara sabia que precisava agir, não apenas por si mesma, mas por toda a aldeia. Tomando coragem, Clara reuniu os moradores da aldeia em uma pequena praça no centro, onde as flores dançavam suavemente ao vento. Por meio de palavras gentis e encorajadoras, ela os instou a se unirem contra a opressão de Domingos. Nós somos mais fortes juntos, temos que nos apoiar e lutar por nossos direitos. As vozes começaram a se levantar, uma onda de esperança crescendo entre as pessoas. Mas, mesmo com a crescente determinação, Clara sabia que Domingos não seria facilmente desafiado. Naquela noite, enquanto as estrelas brilhavam intensamente no céu, Clara se deitou com seu coração pesado. A dúvida e o medo começaram a sussurrar em sua mente, questionando se seu esforço realmente faria a diferença. E se falharmos? E se ele nos punir ainda mais? Mas ao olhar pela janela, ela viu a lua cheia iluminando a aldeia. Era como se uma mensagem divina a encorajasse. Temos que ter fé, pensou Clara. A fé é o que nos torna fortes. No dia seguinte, Clara decidiu confrontar Domingos. Armou-se de coragem e entrou em sua casa, onde ele frequentemente tomava decisões que impactavam a vida de todos. O ambiente era opressivo, com objetos luxuosos que denunciavam seu poder. Domingos! Clara exclamou, sua voz firme. Precisamos ter uma conversa sobre os novos impostos. Isso não é justo. Domingos olhou para ela com desprezo, seus olhos frios como gelo. Você se atreve a questionar minha autoridade? Ele rosnou. A aldeia precisa de regras, e eu sou quem as impõe. Clara sentiu seu coração acelerar, mas ela se lembrou das palavras de Jesus sobre a coragem e a verdade. Mas Domingos, regras que oprimem são injustas. Precisamos de liberdade para prosperar. A tensão na sala era palpável, e Clara percebeu que estava lutando não apenas contra Domingos, mas também contra o medo que havia se arraigado nos corações da aldeia. Ele usou suas palavras como armas, tentando desmantelar a coragem que Clara estava tentando estabelecer. Se você continuar a espalhar essas ideias, será a responsável pela ruína da aldeia. Mas em vez de se deixar abalar, Clara encontrou forças nas palavras do Evangelho. Se eu falhar, que seja em nome da justiça e da verdade, a jovem exclamou.
A liberdade de nosso povo é mais importante do que qualquer ameaçador. Domingos ficou em silêncio, sua expressão mudando de desprezo para dúvida. Clara sabia que a luta estava longe de terminar, mas tinha acendido uma centelha de esperança. Nos dias que se seguiram, Clara organizou reuniões secretas com os moradores, criando um movimento de resistência contra a opressão de Domingos. Cada encontro era repleto de partilha de experiências, orações e a renovação do compromisso de lutar por uma vida melhor. As vozes antes silenciadas agora ecoavam com força, e a aldeia começou a se unir como um só corpo, buscando a graça e a resiliência que Jesus ensinou. Enquanto isso, Domingos sentia a pressão crescente. As ameaças que costumavam controlar agora pareciam ineficazes. Ele começou a perceber que o poder da união e da coragem estava mudando o clima na aldeia. Como um último esforço para manter o controle, Domingos decidiu convocar uma reunião pública, onde ele esperava intimidar os moradores e reafirmar sua autoridade. Na praça central, um dia ensolarado trouxe uma nova esperança ao coração de Clara e de seus amigos. A expectativa estava no ar enquanto os moradores se reuniram, muitos sussurrando palavras de encorajamento. Quando Domingos chegou, sua presença era imponente, mas a determinação nos olhos de Clara não podia ser ignorada. Este povo não tem medo, pensou ela, sentindo a força do amor e da fé que os unia. Ouçam, aldeões. Domingos começou, sua voz ecoando. Eu sou o seu líder, e minhas decisões são para o bem da aldeia. Quem se opõe a mim está se opondo ao bem-estar de todos. Mas Clara não se deixou intimidar. Levantando-se, ela interrompeu. Não se trata de se opor a você, Domingos, mas de buscar um lugar onde todos possam viver em paz e prosperidade. As palavras de Clara vibraram no ar, e a multidão começou a murmurar em apoio. É verdade, alguns gritaram. Precisamos de liberdade. O entusiasmo da multidão cresceu como um vendaval. Domingos, percebendo que havia perdido o controle, franziu a testa. A luta não era mais apenas sobre impostos, mas sobre a dignidade e o respeito que cada um merecia. A tensão atingiu seu ápice quando Clara, galvanizada pelo apoio de seus amigos, se aproximou de Domingos. Podemos encontrar uma solução, Domingos. Não precisa haver vencedores e perdedores, implorou ela. O líder hesitou, e em seu olhar, Clara viu uma fraqueza que não imaginara antes. Para um momento, a opressão que ele impôs parecia eclipsada pela luz da compaixão. Talvez você tenha razão, Clara. É hora de repensar nossa abordagem, disse ele, sua voz trêmula. Aqueles momentos foram como um milagre. A multidão aplaudiu, e a esperança irrompeu como uma onda. A conversa que se seguiu foi cheia de tensionamento, mas também de possibilidades. Domingos, ainda com traços de resistência, começou a abrir espaço para novas ideias e discussões. Clara, com sua graça e resiliência, não apenas desafiou a opressão, mas também semeou as sementes da reconciliação. Com o tempo, novas regras foram estabelecidas, mais justas e equitativas. A aldeia não apenas superou o medo, mas também se tornou um exemplo de unidade e força. Clara, com seu coração generoso, continuou a ajudar os outros, encontrando maneiras criativas de promover a harmonia e a colaboração entre os moradores. A aldeia se transformou em um lugar de graça, onde o amor e a solidariedade floresciam. Enquanto olhava para a nova vida pulsando ao seu redor, Clara sentiu a presença de algo maior. Era como se os portões da eternidade tivessem se aberto, permitindo que a luz divina iluminasse cada canto da aldeia. As risadas das crianças, o canto dos pássaros e o aroma das flores eram lembranças constantes das lutas superadas. A história de Clara e sua aldeia se tornou uma lenda, inspirando gerações a valorizar a graça e a resiliência que podem emergir dos desafios mais sombrios.
Assim, a aldeia aos portões da eternidade floresceu, não apenas como um lugar físico, mas como um símbolo da fé e do amor que podem mover montanhas. Clara, a jovem corajosa, tornou-se um farol de esperança, lembrando a todos que a verdadeira força reside em unir corações e lutar pela verdade, mesmo diante da opressão. E assim, a serenidade da aldeia se tornou um testemunho vivo das promessas de Deus, onde cada membro da comunidade aprendeu a viver com graça, perdão e uma inabalável resiliência.